Do livro Vinha de Luz, capítulo 154 de 180, Por que desdenhas? Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Por que desdenhas? Examinai tudo, retende o bem. Paulo 1 Tessalonicenses 5:21. O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho. Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. Assinalam casas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos juntos com mais um capítulo de Vinha de Luz. Hoje com o tema
Por que desdenhas? Com esse nome, Emmanuel nos pergunta: por que desprezamos? E ele utiliza esta passagem evangélica quando Paulo escreveu para Tessalonicenses. E ele diz: examinai tudo, retende o bem. Paulo então diz para nós que nós temos que escutar tudo, temos que examinar tudo, para que nós possamos extrair o bem que existe naquilo que nós ouvimos ou lemos. E Emmanuel nos diz que o cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho, não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. A lição nos diz para que nós mantenhamos no bom ânimo. E por mais inquietantes que sejam o que está acontecendo conosco, de forma pessoal ou não de forma coletiva, até que aquilo que nos diz respeito à dor, ou seja, nós estamos sofrendo por isto, e também aos costumes, acontecimentos, tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas nós temos que manter o bom ânimo, não nos deixar cair e dizer que não tem solução. É preciso que, mesmo com tudo isso que está acontecendo, seja conosco, com nossa família ou com nossa coletividade, é importante que possamos manter o bom ânimo. Nesta outra parte, Emmanuel diz que há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. A palavra precatarem significa guardar, conservar. Desta forma, ele está dizendo que tem companheiros que eles estão muito preocupados com os erros alheios. Mas eles não previnem, não atentam para as suas próprias faltas. Há um ditado antigo que diz que quando a pessoa está falando mal de outra pessoa, é porque ela está querendo esconder as suas próprias faltas e dizendo que a outra teria faltas muito mais do que ela. Isto para que ela possa ter ali um sossego consigo mesma. E, na verdade, isso não adianta. Ele diz ainda que assinalam casas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas antes de qualquer exame sério das situações. A palavra malsinam significa caluniar, condenar. Desta forma, ele está dizendo que essas pessoas, elas assinalam casas suspeitas de lares de pessoas, ou um centro espírita, ou outro grupo religioso. E desta forma, ele vai fugindo deste movimento social. Eles estão caluniando, estão condenando esses fatos e pessoas também. E aí, sem fazer qualquer exame sério. Ele não se preocupa com isto. Ele quer somente caluniar. Diz ainda que, e nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos,
com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Diz ele que esse complexo emocional, isso que ele acabou de dizer, está distante da realidade. E, estando distante da realidade, dilatam desentendimentos. Isto é, ocorre o desentendimento entre as pessoas, entre as instituições. E essas pessoas têm pretensas que seriam suposta, presumido. Ele está ali supondo aquelas coisas. Ele não tem prova, muito menos. Mesmo que tivesse prova, não deveria falar. Mas ele também não tem nenhuma prova daquilo que ele está falando. E ele se coloca ali como salvadores improvisados. Ou seja, como se fosse a pessoa que pudesse resolver aquilo ali do seu jeito. Mas ele está acentuando, como diz a lição, a esterilidade, ou seja, a improdutividade que nada produz, que é o fanatismo. Ele está envolvido pelo fanatismo, no fanatismo de querer resolver as questões dos outros, mas que ele não resolve as dele. Diz ainda que, longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. Essas pessoas não produzem nenhum benefício real. Nenhum. Está longe disso. E eles são material neutralizante. Ou seja, ele neutraliza aquilo que tem de bom naquele movimento renovador. Nesta outra parte, ele diz que o Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. O cubículo é um quarto muito pequeno e ele está dizendo que o Evangelho do Cristo, ele não criou cubículos, ou seja, quartos pequenos para isolar as pessoas ou isolar uma instituição. Não foi isso que o Cristo pretendia e pretende com o seu Evangelho. Ele procura estabelecer, na verdade, fontes de vida abundante em toda parte. E desta forma, Cristo nos proporciona vida abundante, que nós tenhamos o pensamento positivo para que nós possamos trabalhar dentro do Evangelho do Cristo. Diz ainda que examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. É muito interessante porque quando nós examinamos, que foi exatamente o que Paulo disse, e se nós examinamos com imparcialidade, ou seja, nós não estamos indo para um lado nem para o outro, nós não estamos caluniando ninguém, nós estamos analisando de uma forma crítica, aí nós estaremos tendo o esclarecimento necessário. Ele continua dizendo, por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Emmanuel está nos perguntando, por quê? Por que que nós temos essa pressa de condenar e fazer essa crítica destrutiva? Não tem sentido nenhum, porque ninguém refletiu para fazer isso. Mesmo que fosse verdade, como dissemos, não deveríamos fazer. Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses,
não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Ele está nos informando que quando Paulo, então, recomendou esta frase para que nós pudéssemos pensar e reter o bem, ele não estava se reportando somente aos livros e ciências da terra. Ele estava abrangendo muito mais do que isto. E Emmanuel vai dizer, referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. A palavra alusão significa insinuação, um comentário, uma referência. Desta feita, ele estava referindo a tudo, incluindo aí os nossos impulsos e da opinião popular de todos nós. Insinuando, se referindo aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. No dia a dia, aquilo que acontece conosco, nas pequenas coisas. Nesta outra parte, ele diz, em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Aqui, Emmanuel já está dando para nós um resumo do que ele falou. Ele está dizendo em todas as ocorrências dos povos e das personalidades. Tudo aquilo que nós vimos, ficamos sabendo, todos os fatos que realizam as questões humanas. Ele diz que o aprendiz fiel da Boa Nova, que somos nós, devemos analisar tudo, mas reter somente o bem. Na atualidade, nós estamos tendo um volume muito grande de informações. E essas informações, que denominaram de fake news, na verdade são mentiras. A palavra no português é mentiras. Então, nós temos que nos policiar muito, porque está havendo mais mentiras do que verdades. Continua dizendo, por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Se nós nos afastarmos do trabalho e desta luta, é porque nós desanimamos. E ele disse para nós lá no início que não era para desanimar, que era para continuar mesmo vendo tudo isto. E diz ainda, por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Ele está nos perguntando, se você estiver desencorajando aqueles que estão cooperando na doutrina espírita ou doutrina cristã, da mesma forma, católica, evangélica, aqueles que estão na lide purificadora, você vai fazer um desencorajamento com o teu impensado desdém. Ou seja, o desdenho é o desprezo. Ou seja, você está ali prejudicando aquelas pessoas, prejudicando, e você não tem sentido, não tem motivo para fazer isto. Nesta finalização, Emmanuel diz, se você se sente unido ao Cristo, nós temos então que nos lembrar que o Senhor ninguém abandona, nem mesmo aqueles seres venenosos do chão. Isso significa que se nós estamos com Ele, nós temos que sempre estar fazendo
parte do cristianismo redivivo. Nós temos que fazer por onde sermos chamados de cristãos e que, quando estivermos equivocados, que nós possamos voltar, porque Deus, Jesus, Ele está sempre nos amparando, até aqueles mais venenosos animais da terra. Uma lição muito interessante, muito boa, que é para que nós possamos vigiar os nossos pensamentos, porque muitas vezes, de forma sodada, nós já estamos falando alguma coisa sobre determinado assunto e nós não refletimos sobre aquilo. Então é necessário que nós calemos e a gente refletir da lição, daquilo que está vindo para nós. É muito importante isso, principalmente nos dias atuais. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.